Neste vídeo, eu vou te contar o que aconteceu para eu conseguir reverter um quadro de inchaço onde eu estava mais de 20 quilos acima do meu peso por causa de uma prescrição errada de hormônio. Se você está na menopausa e está pensando em fazer reposição hormonal ou está fazendo reposição hormonal, então vem comigo, porque esse vídeo vai ter muita informação importante para te ajudar a tomar a melhor decisão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer demais todo o acolhimento que eu tive depois de postar os outros vídeos falando sobre essa história. Para quem tá chegando agora, tá caindo de paraquedas, todos os vídeos contando a história estão fixados nas outras redes sociais, Instagram, TikTok. Para quem tá aqui no YouTube, eu vou deixar os links na descrição para que vocês assistam e entendam melhor a história, tá? Não vou voltar tudo, porque senão vai ficar muito repetitivo. Mas eu quero agradecer demais todo o acolhimento, os depoimentos que vocês deram foram muito importantes. Foram mais de 1000 comentários, gente, entre todas as redes sociais. Eu não sou tão grande assim na internet, mas foram mais de 1000 comentários. E adivinhem, foram centenas de mulheres falando que estão passando pela mesma coisa. Para mim não é fácil estar aqui, sentar aqui, expor, por isso que eu demorei um pouco para fazer esse vídeo. Tinha muita gente me perguntando o que eu fiz para poder reverter essa situação. Hoje eu resolvi sentar aqui e contar toda a história e me expor mesmo, porque a gente tem que falar. Eu vejo muitas mulheres completamente perdidas e sem saber o que fazer quando chega na menopausa. Então, para mim é quase que uma questão de honra estar sentada aqui para contar tudo para vocês. Já quero deixar bem claro aqui, logo de cara, que o que aconteceu para eu reverter essa situação não foi nenhum milagre, não tem nenhuma explicação lógica, certa. No final das contas, ninguém sabe o que está acontecendo com a gente. Essa é que é a verdade. Mas eu acho importante vocês ficarem aqui e ouvirem todo o meu depoimento, principalmente se você está passando pela mesma situação, porque eu vou dar muita informação importante aqui, para que o que aconteceu comigo não aconteça com você. E eu já quero começar esse vídeo explicando para vocês por que os médicos ficam tão perdidos quando se tratam de menopausa. Menopausa não dá dinheiro. E o fato deles não se importarem em estudar menopausa não é nenhum demérito. Pensa comigo, você foi fazer faculdade de medicina, você estudou pra caramba, você doou seu tempo para isso, você se formou, você virou um ginecologista ou uma ginecologista, você vai fazer o quê? Você vai se especializar e estudar parto que dá dinheiro, inseminação artificial que dá dinheiro ou menopausa para aguentar um monte de velhas choronas? É isso que está acontecendo. Ninguém estava muito preocupado com a mulher que estava na menopausa até agora. Porque agora que nós começamos a falar, o mercado está se ligando nesse nicho. Então tem indústria farmacêutica investindo nesse nicho, indústria de cosméticos. E daqui a pouco já se fala até em vacina para a mulher não ficar na menopausa. Mas nós dançamos, porque na época que a gente nasceu, nossas mães não falaram pra gente o que ia acontecer com a gente na menopausa e a gente caiu aqui de paraquedas. Então estamos todas procurando respostas para o que está acontecendo com a gente. E muitas vezes não tem essa resposta. Ou nós mesmas temos que ir em busca de alguma solução. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando mal dos médicos por eles não estudarem a menopausa, não. Eu, no lugar deles, eu faria a mesma coisa. Eu iria investir no que dá dinheiro. E tá tudo bem. Só que nessa história toda, quem dança é a gente, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu tô de fone no ouvido, porque da último vídeo que eu gravei, o microfone desconectou. No meio da gravação, eu tive que gravar tudo de novo. E, sinceramente, essa gravação eu não quero fazer de novo. Tá sendo difícil fazer uma vez, eu não quero fazer duas. Então, eu vou ficar com o fone aqui, porque se acontecer alguma coisa no microfone, eu tô aqui ouvindo e eu vou saber. Então, bora lá voltar para 2022, quando tudo aconteceu. Só vou contextualizar, para quem não assistiu os outros vídeos, vou só contextualizar rapidamente. Eu fui vítima de uma médica maluca que me prescreveu uma dose cavalar de hormônio. Não foi o tipo de hormônio, tá? Os hormônios foram os hormônios de reposição de menopausa. Detalhe, ela não identificou que eu estava na menopausa, tá? Ela só viu que os meus hormônios estavam baixos e ela falou, vamos subir tudo. E não é assim que se faz,
tá? Não é, aqui o hormônio tá baixo, vamos completar. Não é assim. É todo um estudo que você tem que fazer dentro do cenário daquele exame que a paciente está te levando. Então, foi isso que aconteceu. E em menos de 30 dias, eu aumentei quase 10 quilos do meu peso, tá? E isso foi assim, ó, de repente. E daí pra frente, só piorou. Por causa deste hormônio que eu usei, isso aumentou os meus miomas. Eu tinha mioma já no útero e estava tudo bem, mas aí eu usei esses hormônios, aumentou os meus miomas, eu tive que fazer uma esterectomia. E isso foi em 2023, março de 2023, se não me falha a memória, foi isso. Eu contei a história mais ou menos a partir daí. Então, a partir de março de 2023, começou minha busca, porque eu estava me tratando com um ginecologista que não sabia sobre menopausa. E ele foi honesto comigo, pelo menos isso. Ele falou, eu preciso de um endocrinologista para me ajudar nesse cenário que está acontecendo com você, porque eu não sei o que fazer. E aí, eu fui no endocrinologista do plano de saúde, do convênio, e o ginecologista do convênio falou, olha, o que está acontecendo com você, eu acho que você tem que procurar um ginecologista. E eu fiquei nesse ping-pong, até eu me dar conta de que não, eu vou ter que entender o que está acontecendo comigo para depois tomar as decisões certas. Porque eu estava piorando a olho nu, eu estava aumentando o peso, e isso, gente... Eu sou, para quem está chegando agora, eu sou personal trainer, tá? Eu entendo tanto de treinamento físico quanto de alimentação. E assim, eu estava fazendo uma alimentação que estava gerando um déficit calórico absurdo. Eu estava queimando mais de 4.000 calorias por dia, juntando tudo, tá? E eu estava ingerindo menos de 1.000 calorias por dia, na tentativa de reverter essa situação. E eu massacrei tanto meu corpo para tentar reverter isso, que várias coisas aconteceram. Primeiro, eu comecei a ter fascite plantar, coisa que eu nunca tive na vida. Por quê? Porque eu aumentei o peso, eu estava correndo que nem uma louca, eu treinava todos os dias, e aí eu comecei a ter inflamação nos 2 pés. A partir daí, eu comecei a ficar mais no crossfit, treinando pesado. Saía do crossfit, eu ia para academia, treinava pesado na academia, tentava fazer atividade aeróbica do jeito que dava, porque meus pés estavam inflamados. E aí, de tanto eu massacrar meu corpo, o que aconteceu? Eu tive uma hérnia de disco. Eu fiquei 1 semana internada por causa de hérnia de disco. E aí eu tive que falar, não, calma, vamos voltar para a terra e vamos cuidar. Não adianta você ficar se massacrando, porque não é déficit calórico. Quando a questão é hormonal, e eu já falei isso várias vezes, eu fiz vários vídeos com relação a isso, quando a questão é hormonal, não adianta você gastar 100.000 calorias num dia, porque não vai resolver. Era inchaço. O pescoço estava inchado, minha axila estava inchada, minha barriga estava inchada, mas mais do que a minha barriga, a minha axila e o meu pescoço, essa região aqui do tórax, gente, era uma coisa que assim me dava uma agonia. Eu tinha dias que eu ficava chorando porque eu não estava aguentando esse inchaço todo. Enfim, depois que eu fui estudar e eu fui entender melhor a menopausa e tudo que tinha de estudo relacionado a isso, eu tomei uma decisão de ir em um médico que realmente fosse qualificado para isso. E graças a Deus, Deus colocou no meu caminho um médico que foi, assim, sensacional comigo. Um médico que realmente sabia o que estava fazendo e que me acompanhou durante esse tempo todo. Um médico que entendia de menopausa, entendia de reposição hormonal. E a gente começou, a partir daí, a fazer um tratamento. A linha do tempo ela foi um pouco longa, tá, gente? Isso começou em 2022 e em 2024 que efetivamente eu comecei a fazer algumas tentativas. Óbvio, sendo acompanhada pelo meu médico. Então, tentamos equalizar os hormônios para que eles ficassem em bons níveis, mas quando isso acontecia, o meu corpo inchava mais ainda. Então, é o que eu já falei em outro vídeo. Isso varia muito de mulher para mulher. Tem mulher que acaba inchando com determinado hormônio, ou com todos, tá? Tanto a progesterona, quanto a testosterona, quanto o estradiol ou estrogênio, eles podem sim causar inchaço. Isso varia muito de mulher para mulher. A própria reposição hormonal pode muitas vezes ajudar a mulher a perder peso, porque o próprio estradiol, o estrogênio, ele é o responsável pela distribuição de gordura no nosso corpo.
E para algumas mulheres, ele vai ajudar a emagrecer. No meu caso, eu ficava muito inchada. Hoje, depois de várias tentativas de equalizar os hormônios, eu uso o estrogênio, mas numa dose muito baixa. E essa dose me ajuda a aliviar os sintomas e não me causa inchaço. Mas isso, gente, é muito relativo. É muito de mulher para mulher. A dose que é boa para mim, para você talvez não vá fazer efeito. Por isso que é necessário um médico acompanhar essa reposição hormonal. Não façam isso em casa sozinhas, até porque vocês precisam de exames periódicos para poder equalizar esses hormônios, saber se ele não está aumentando demais, se você está usando uma dose que não está sendo suficiente. Então, é sempre importante o acompanhamento médico nesse caso, por mais que a gente esteja brigando, porque muitos médicos não ajudam muito quando o assunto é menopausa. Mas a questão dos exames é necessário fazer, sim, exames periódicos, exames de sangue, tá, meninas? Mas, enfim, o que aconteceu? Em 2024, eu larguei tudo, eu saí das redes sociais, eu sumi, eu falei, eu preciso conseguir reverter essa situação. De um jeito ou de outro, eu tenho que tentar reverter. E começamos tentando equalizar esses hormônios. No final do ano, eu comecei a tentar as canetinhas emagrecedoras. Eu já tinha tentado lá no começo, mas elas são bem caras, né? E ela não fez muito efeito, não. Mas eu usei muito pouco tempo. Eu falei, bom, eu vou dar uma nova chance para as canetas emagrecedoras. De fato, eu comecei a usar. Essas canetas emagrecedoras, elas me ajudaram um pouco. Eu não sou uma pessoa de sentir muita fome, não. Eu como pouco já há muitos anos. Eu já faço jejum intermitente. Meu corpo já está acostumado com isso. Então, eu como pouco e necessário. Eu procuro me nutrir e, quando é final de semana, vamos viver, né? Não vamos ser neuróticos. Mas durante a semana, a minha prioridade é nutrir o meu corpo, dar ao meu corpo aquilo que ele precisa para ser um corpo saudável. E, inclusive, os meus exames que eu fazia, todos os meus exames, os médicos viam, porque eu fui em vários médicos, tá? No decorrer desse ano de 2024, eu passei em nefrologista, vascular, angiologista, reumatologista, tudo que vocês imaginarem de médicos, eu fui em todos eles, cardiologista. E o mais engraçado, e eu fui em médicos, esses médicos eu fui em médicos de convênio, tá? Alguns foram particular, porque eu achei mais importante fazer uma investigação mais a fundo, para tentar descobrir se tinha alguma coisa errada com o meu corpo, se tinha alguma inflamação escondida no meu corpo. Olha, me reviraram do avesso. Eu fui numa reumatologista excelente, que também é referência em reumatologia aqui no Brasil, e ela me virou do avesso, não tinha nada. E os médicos, eu chegava no consultório e começava a falar a minha história para os médicos de uma forma editada, né? Que eu falava, gente, médico de convênio não vai ouvir isso. Mas eles sentavam e eles ouviam. Isso era mais engraçado. Eu tinha consultas de mais de 1 hora. Eles ficavam assim, mas como? Porque olhavam meu exame e não batia, a cara crachava. Eles falavam, gente, isso não é comum, não é normal ver exames tão excelentes assim. Né? Então, tirando essa parte hormonal, não tinha mais nada errado com o meu corpo, graças a Deus. Mas isso estava me fazendo sofrer demais. Eu fiquei 2 anos e meio sem sair de casa. Eu só chorava. Se não fosse meu marido do meu lado, eu não sei o que eu teria feito. Eu cheguei, assim, a pensar besteira até. Que Deus me perdoe. Mas o desespero era muito grande. O inchaço me incomodava, porque não era só a parte estética. Eu sentia dor. Eu sentia dor no pescoço, eu sentia dor nas axilas, sentia dor na virilha, eu sentia dor no abdômen. Era aquela dor de menstruação. Lembra quando o peito ficava meio inchado, tinha aquela dorzinha? Era essa dor que eu sentia. Mas eu sentia no corpo inteiro. E era horrível. Isso era uma sensação horrorosa. Fora que eu não conseguia me olhar no espelho. Eu não olhava para nenhum espelho mais. Eu lembro que quando eu tentava sair, eu me forçava lá, não, eu vou tentar. Só que no meio do rolê eu começava a chorar. Eu falava, não, eu quero ir embora para casa porque eu não estou me sentindo bem. Eu lembro uma vez que eu gosto muito de passear ao ar livre, sabe? Feirinha, coisas que, sabe? Nada de shopping, coisa fechada. Não curto muito, não. Mas eu lembro que eu e meu marido, a gente foi no Embu das Artes. E eu tava andando lá pelas ruas e tal, e eu passei num lugar que tinha aqueles vidros, não era nem espelho, era um vidro. E eu me olhei naquele vidro, eu não me reconheci. E a partir daquele momento eu comecei a chorar, eu falei, me leva embora, eu quero ir embora para casa.
Essa sensação é muito ruim. E pelo depoimento de vocês, eu vi que tem muitas mulheres que passaram e estão passando pela mesma coisa que eu passei. É muito triste isso, muito triste mesmo. E pior ainda, você não saber o que fazer, né? Não saber se isso vai passar um dia, não saber se você vai conseguir reverter essa situação. Enfim, o que aconteceu? Final de 2024, comecei a usar as canetas emagrecedoras. Resolveu? Não, não resolveu. Não resolveu, mas ajudou. O meu inchaço, ele diminuiu bastante, principalmente no pescoço e na axila. Só aquilo já foi um alívio. Então, imagina você que eu estava tomando uma caneta emagrecedora, que é famosa no mundo inteiro por emagrecer todas as mulheres, só que comigo não estava fazendo efeito. Era desesperador, mas de qualquer forma eu consegui melhorar um pouco essa questão, principalmente do inchaço do pescoço, do inchaço das axilas. Eu comecei a me sentir melhor, mas ainda assim o tanto que eu tinha de calorias gastas era muito maior do que a minha ingestão calórica. Ainda por cima usando canetas emagrecedoras. E assim, melhorou um pouco? Melhorou, mas não resolveu o problema não. Porque no dia 3 de janeiro de 2025, agora, foi recente isso, tá? Eu fiquei com um piriri. Deu um piriri em mim, eu achei até que fosse aquela virose que estava dando no começo do ano em todo mundo estava meio com diarreia, não conseguia comer, com enjoo e tal. Eu estava assim. E eu fui para o hospital. Só que o que eu tive não foi bem uma virose, foi algo um pouquinho mais grave. Eu tive uma diverticulite. Para quem não sabe o que é isso, quando a gente vai ficando meio velha, assim, a parede do nosso intestino, ela cria umas ondinhas, sabe? Em volta da parede do intestino. Então, essas ondinhas, se cair alguma comida ali, uma semente, por isso que fala, né, que diverticulite não é bom comer semente pequena, né? Que era tudo que eu comia. Eu amo semente. Amo semente de girassol, semente de abóbora. Então, qualquer coisinha, chia, essas coisas. Se cai ali, aquele divertículo, chama divertículo, tá? Essas ondinhas. Aquilo ali pode inflamar. E foi o que aconteceu comigo. Não necessariamente por causa de alguma semente. No meu caso, acho que foi por causa de uma bactéria, uma salmonela ou alguma coisa semelhante. Não sei o que aconteceu que me deu essa diverticulite. Mas, enfim, o cenário foi esse. E o que aconteceu? Eu fiquei 8 dias internada numa UTI. Uma pausa aqui, porque minha boca tá seca. Eu só tô falando e nada de beber água, né? E eu comecei a gravar, era final de tarde, já tá escurecendo. Eu fui ajustar um pouco a luz. Esse vídeo não vai ficar com a luz perfeita, com o áudio perfeito, com nada perfeito, porque aqui é a vida como ela é. E foi agora que eu resolvi fazer esse vídeo aqui no sustão mesmo. E é assim que vai ser. Mas o importante é que a informação chegue para você da melhor forma possível. Que eu tô dando o meu melhor aqui e espero que isso possa te ajudar. Então, bora. Capítulo 1000, né, dessa história toda. A diverticulite. Eu fiquei 8 dias internada na UTI e nesses 8 dias eu não podia nem comer, nem água eu podia beber. Eu fui alimentada por soro, né, alimentação pela veia, não podia nem beber água. Então, eu fiquei 8 dias sem comer absolutamente nada. Foi horrível, gente, porque assim, eu não sentia nada. Todo mundo fala que a dor, eu não senti dor, eu senti um incômodo no meu abdômen. A hora que eu cheguei no hospital, que falaram pra mim, você tá com uma diverticulite, você vai ter que ficar internado, você vai pra UTI. Eu falei, oi? Então, assim, eu tava ótima, só que eu ficava o dia inteiro, não podia nem me mexer, porque tinha um monte de eletrodos aqui me controlando. Para ir no banheiro, eu tinha que chamar uma enfermeira para poder ir no banheiro. Enfim, mas deu tudo certo. Eu tive alta, eu vim para casa, isso foi dia 3 de janeiro, mas eu passei praticamente janeiro inteiro sem conseguir comer, porque eu tive que tomar muito antibiótico em casa e os antibióticos estavam me dando muita reação. Então, eu não conseguia comer. Eu tinha diarreia e eu fiquei praticamente um mês nessa situação, né? Comendo muito pouco. E aí eu só podia comer papinha, podia comer só coisas... não podia comer nada cru, não podia comer carne, eu só podia comer carne moída.
Era só coisas bem papinha mesmo, sabe? Nesse tempo todo, durante o mês de janeiro inteiro, o meu corpo começou a desinchar. Esse fato do meu corpo desinchar chegou a acontecer em 2024, lá no meio de 2024. Eu não consegui identificar exatamente o porquê que meu corpo desinchou, mas assim, foi uma questão de uns 15 dias, depois ele começou a inchar de novo. Então, nesse começo de ano, mesmo sem comer, mesmo com diarreia, eu falei, meu corpo tá desinchando, mas eu acho que ele vai voltar a inchar de novo. Mas ele não voltou não. Ele começou a desinchar e finalmente ele começou a responder aos estímulos, ou seja, se eu estava fazendo um déficit calórico, eu ia perder peso. Então eu comecei a não só desinchar, mas também emagrecer. Tanto que eu fiquei janeiro inteiro, eu não fui trabalhar, né? As pessoas me viram em dezembro, eu estava bem mais desinchada por causa das canetinhas. Em janeiro, eu tive que parar essas canetas, né? Não pude usar nenhuma caneta, nenhum outro medicamento. Eu tive que focar na diverticulite, neste problema, e tomar muito antibiótico. Então, esse mês inteiro, ninguém me viu. Então, assim, as pessoas me viram em dezembro, né? Eu trabalhei até próximo do Natal. Aí eu saí, passei janeiro inteiro cuidando dessa diverticulite. Quando eu voltei, as pessoas falaram, ué, mas o que aconteceu? Porque é impossível você emagrecer tanto em um intervalo de 30, 40 dias. Não existe isso, gente. E eu estava muito mais magra, não estava ainda no meu peso, mas eu estava extremamente desinchada e meu corpo começou realmente a voltar, de fato. Eu voltei para minha dieta normal, voltei a fazer minha atividade física, comer do jeito que eu sempre comi, priorizando a alimentação saudável, gerando um déficit calórico grande, né? Mas do jeito que eu sempre fiz. E meu corpo começou a responder a partir daí. E o que foi que aconteceu? Será que foi só hormônio? Por que o hormônio está causando tudo isso? Essas são questões que eu acho que nem a medicina parou para entender, para saber o que está acontecendo. Não foi só comigo que isso aconteceu. Centenas de mulheres relatando a mesma coisa. Eu tenho que concordar, muita gente, alguns comentários maldosos falando, vocês comem demais, depois fala que não come, e aí vocês estão aí com excesso de peso e ficam reclamando. Eu hei de concordar que muitas vezes as pessoas, principalmente quem não é da área da saúde, não tem o conhecimento. Então acha que está comendo pouco, né? Que está ingerindo poucas calorias, e aí você vai ver, na verdade, a pessoa está ingerindo muita caloria, por isso que ela está ganhando peso. O clássico exemplo disso é a tapioca. Todo mundo acha que tapioca é light. Não, tapioca além de ser calórica, ela não é uma farinha tão boa. Aí a pessoa come à noite uma tapioca com um monte de coisa dentro, ela não vai conseguir perder peso fácil, não, tá? Porque a tapioca ela é bem calórica. O açaí é muito calórico. Então, porque nem tudo que é saudável é light. Tem muita coisa que é saudável e é calórico. Então, eu hei de concordar que muitas pessoas, até sem saber, gente, acha que está comendo pouco, mas a hora que você vai fazer a soma das calorias que essa pessoa está ingerindo, ela está ingerindo mais calorias do que ela perde, sim. Mas, gente, centenas de mulheres relatando a mesma coisa. É a mesma barriga, é o mesmo tipo de inchaço, são as mesmas dores. Será que todas estão loucas? Será que todas estão inventando isso? Será que todas estão comendo feito loucas para depois aparecer na internet, dar um depoimento gigantesco, se expondo na internet, para contar que isso está acontecendo com essas pessoas também? Não, gente. Então, assim, é hora da medicina parar para estudar isso? Sim, é hora da medicina parar para estudar isso. O que fazer? No meu caso, o que eu aconselho, quem está passando por isso? Vamos lá, quem está passando por isso? O que eu aconselho fazer? Não é todo mundo aqui que está me ouvindo que tem condições de pagar um médico particular, que tem condições de ter um atendimento, um atendimento de primeira, entendeu? Então, assim, o que fazer?
Primeiro começa a me seguir, já dá um like nesse vídeo, já compartilha com as suas amigas, porque assim, o que eu mais estou fazendo aqui, desde quando tudo começou, e até tem vídeos antigos que eu comecei já a falar de menopausa, antes até de me abrir e me expor aqui com vocês, eu estou tentando ajudar. Tudo que aconteceu comigo, eu estou tentando usar como exemplo para falar, olha, gente, isso aqui está acontecendo comigo, isso aqui é legal de fazer, isso aqui não é legal de fazer. Então, até onde eu posso ajudar vocês, como personal trainer, com toda a informação que eu obtive, eu estou fazendo. Então, ó, compartilha esse vídeo, dá um like, comenta, me fala como é que vocês, o que vocês estão, o que está acontecendo com vocês na menopausa nesse momento. Eu quero muito esses depoimentos porque é muito importante, né? Eu vi até as meninas conversando entre elas ali sobre o que cada uma está passando. E isso é muito importante. Saber que você não está sozinha é muito importante. Então, voltando, o que eu sugiro para você? Se você está ganhando peso de forma exagerada e não sabe o que está acontecendo, está treinando, está com nutricionista, tá... Então, ó, o que eu sugiro você fazer? Realmente fazer um controle de déficit calórico aí. Ver exatamente o que você está consumindo. Tem uns aplicativos, eu nunca usei, mas muita gente fala para mim que esses aplicativos eles são bons. Que conta a caloria. Alguém aí tiver... Eu esqueci o nome. A menopausa aqui chegando, gente. Essa névoa mental incrível. Estou esquecendo tudo. Não tem um aplicativo que ele conta a caloria. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar. Que aí cada coisa que você come, então ele vai te dar exatamente as calorias que você está ingerindo. E muitas pessoas que usam esse aplicativo falam que, nossa, se surpreende porque achava que estava comendo pouco, mas na verdade o que ela estava ingerindo de calorias estava excedendo o que a caloria que ela conseguia queimar. Então, por isso que ela não conseguia emagrecer. Então, vale a pena você fazer esse controle. Isa, eu tô tendo um déficit calórico grande. Então, gente, equalizar o hormônio. Você tá fazendo reposição hormonal? A reposição, ela pode tanto, como eu falei lá no início, a reposição ela pode tanto te ajudar, né? Muitas mulheres começam a fazer o uso, principalmente do estradiol, que é o estrogênio. Mesmo que você enche um pouco no começo, dá aí pelo menos uns 2 meses usando para ver se esse inchaço tá acontecendo, se ele tá aumentando, para você tentar regular essa dosagem ou simplesmente não fazer a reposição hormonal, tá? A progesterona, ela tem uma tendência também a inchar bastante. Comigo, gente, eu tentei a progesterona porque a progesterona ela regula o sono e o humor, ela ajuda a regular o sono e o humor, tá? Então eu tentei, apesar de não ter útero, e há vários estudos que... há controvérsias aí com relação à progesterona. Quem não tem útero pode tomar, não pode tomar. Há controvérsias aí, nesse caso. Eu tentei a progesterona e a progesterona, gente, ela não me inchou, eu fiquei inflada. Sabe aquele filme do Harry Potter, que acho que é o primeiro, que os tios viram um balão e saem voando? Eu tava me sentindo assim. Porque foi assim, eu não tava conseguindo dormir, eu tava com um humor muito abalado. Eu resolvi tentar, mas para mim não funciona. A progesterona para mim, carta fora do baralho. A testosterona não me deu efeito, tá? Eu uso a testosterona transdérmica, eu passo na pele. Ah, outra coisa, eu ia falar na pele aqui. Meninas, não existe nada, nenhum estudo, não achei nada, nenhum estudo científico, tá? Que comprove isso que eu tô falando agora, mas não custa evitar. Evite passar, quem tá usando reposição via transdérmica, evita passar no braço, o braço está perto da mama. Vamos tirar as coisas de perto da mama, gente. Não tem nada, nenhuma comprovação científica nisso que eu tô falando, tá? É só uma coisa que uma médica uma vez falou para mim e que eu achei muito válida. Passa na perna, passa na coxa, na parte interna da coxa. Não passa no braço, perto da mama. Pra quê? Ok, vamos combinar isso, beleza? Então, quem tá vendo esse vídeo tá muito bem informado, gente. Porque é coisa que ninguém fala. Mas eu vou falar. E voltando, já me perdi aqui, ó. Menopausa. Enfim. Se você está passando por isso, está fazendo reposição hormonal, tenta observar se você precisa aumentar essa dose ou diminuir essa dose. É o mesmo percurso que eu fiz, gente. Eu tentei aumentar a dose. Se eu aumentar, será que vai dar certo? Não, mas aí eu continuei inchando.
Se você aumentar e começar a dar certo, poxa, que legal, isso vai variar de mulher para mulher, não tem jeito. Para quem não está fazendo reposição hormonal, procure se informar. Aqui tem um monte de informação, eu falo muito sobre isso. Procure conversar com médicos, procure ver na internet, tem muita gente hoje falando sobre isso. E assim, como tudo na vida, gente, tem gente que está falando... Ai, olha, batendo aqui. Tem gente que está falando coisa certa, tem gente que vai estar falando coisa errada. Faça um compilado do que vocês estão ouvindo para vocês chegarem num veredito. Porque até os estudos são controversos. Quando a gente está falando de saúde, tudo se baseia em estudo científico. Tá? Para você tomar um remédio para dor de cabeça, foi feito um estudo para saber que aquele remédio funciona com a maioria da população. Tudo é estudo científico. E qualquer estudo demora um tempo até você ter realmente uma resposta eficiente. E eu acho que no caso da menopausa, existem os estudos, existem muitas controvérsias, existe toda uma gama de questões aí que os próprios médicos eles precisam se dedicar a isso, né? As próprias pessoas que são responsáveis por cuidar da gente é que precisam se preocupar em entender tudo o que está acontecendo com a gente, né? Mas como a gente chegou aqui até agora e isso não foi feito antes, então a gente tem que mesmo procurar informação. Então, informem-se, tá? Porque assim, eu conheço pessoas, mulheres, que fizeram reposição hormonal e que estão ótimas, que estão bem, que estão felizes da vida, que deu tudo certo e elas estão... isso deu super certo com elas. E elas estão vivendo bem. Eu conheço mulheres de 70 anos que nunca fizeram reposição hormonal e que estão bem também, que estão ótimas. E o inverso também é verdadeiro. Eu conheço mulheres que estão fazendo reposição hormonal, que fizeram reposição hormonal e não deu certo. E eu conheço mulheres que não fizeram reposição hormonal e que estão tendo muitos problemas, principalmente problemas cardíacos, problema de saúde óssea, porque não fizeram a reposição hormonal. Então, o meu conselho para você que está passando por tudo isso, ou que está na dúvida se vai fazer reposição ou não, a resposta para as suas dúvidas é se informar. Como a gente está vendo aqui no cenário, os médicos não sabem. A gente tem que correr atrás e se informar para isso não acontecer de novo, para não acontecer de você tomar doses altas de hormônio e acontecer o que aconteceu comigo, para acontecer de você não tomar hormônio nenhum e logo mais você ter algum problema de saúde por causa disso. Então, informe-se, começa a filtrar aí tudo que vocês ouvem sobre menopausa. Vou deixar aqui embaixo o Instagram do meu médico que cuida de mim até hoje. Além dele ser um profissional excelente, ele é um ser humano incrível, ele é um ser humano que ele tem empatia por aquilo que você está passando. Porque assim, eu passei por médicos lá no começo, lá atrás, que olhava para mim e falava, ei filha, isso aí você nunca mais vai ter o corpo que você tinha antes, não. Já era, acabou para você, menopausa é assim mesmo, vai para casa, senta lá e chora. E é isso que a gente ouve, principalmente no SUS. Quantas mulheres falaram aqui comigo que chegam no SUS sofrendo e que o médico chega e muitas vezes até dá risada da cara dessa pessoa. Inclusive, eu estou fazendo um movimento aqui, esse vídeo também está fixado nas minhas redes sociais. Quem está aqui no YouTube, vou deixar na descrição, estou fazendo um movimento aqui para essas mulheres que estão na menopausa. Imagina você acordar todos os dias sentindo todos os sintomas que a menopausa causa e você ter que ir para o mercado de trabalho. O que faz uma mulher quando ela está no mercado de trabalho? Ela vai falar para o chefe dela que ela está com névoa mental, que ela está esquecendo as coisas, por isso que ela não está rendendo tanto que ela rendia? Se você fizer isso, você vai ser demitida. Isso eu falei no outro vídeo. Então, assim, é um cenário muito triste de muitas mulheres passando pela menopausa e sofrendo tanto. E pior, calada. Porque não fala. E quando fala, as pessoas que estão ao redor não entendem. Então, gente, esse é o meu depoimento. Eu sei que assim, nossa, eu não descobri o Brasil, não descobri o que aconteceu comigo. O meu corpo, ele voltou, ele se resolveu sozinho. Ou talvez, eu tomei muito antibiótico, eu tomei muito medicamento. Será que isso também não contribuiu para o meu corpo, de alguma forma, voltar a responder e voltar a ter o metabolismo normal, como ele tinha antes? Eu não sei.
é hora da gente abrir a boca, da gente tentar por nós mesmas, pelas nossas próprias pernas em rede social, conversando com médicos, conversando com pessoas que estão passando pela mesma coisa que nós estamos passando. Enfim, meninas, é isso. Eu comecei a falar e falei pra caramba, mas eu espero que eu possa ajudar vocês. Tem muitos vídeos aqui dando dicas legais. E o que eu puder fazer para ajudar, manda pergunta. Estou tentando ler e tentar de alguma forma responder através de vídeos todos os comentários, mas são muitos. O que eu estou fazendo muito agora é tentar procurar comentários que são muito recorrentes e fazer vídeo explicando ou dando respostas para isso, tá? Mas tô aqui, o que precisar, manda mensagem, compartilha esse vídeo, vamos falar mais sobre isso. Eu quero fazer lives para conversar mais com vocês. Tudo foi muito recente. Eu voltei à vida agora, em fevereiro de 2025. E tô colocando a casa em ordem para ter esse contato mais íntimo, mais perto com vocês. E eu quero muito isso. Eu acho que isso é importante, porque esse descaso com a mulher na menopausa é muito triste. Agradecer muito quem ficou comigo aqui até o final e que eu possa ajudar cada vez mais vocês. Então, se cuidem, fiquem com Deus e até breve. Beijo no coração de vocês.